Fala pessoal, boa noite. Eu decidi fazer essa chamada de vídeo, na verdade não é chamada, é uma gravação, para falar sobre um assunto um tanto curioso e polêmico que vem acontecendo aí nas redes sociais, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, há um certo tempo já. Como se não bastasse acontecer isso nas igrejas e eles invadirem os programas de televisão com essas pataquadas que eles fazem, eles agora resolveram atacar na internet. Hoje mesmo eu tive curiosidade, eu entrei aqui numa chamada ao vivo de vídeo pelo Facebook, em um dos grupos de Joga Pra Rolo que participo. Um sujeito lá, já tinham vários, mas um deles me chamou a atenção, que eles todos têm um costume de fazer as famosas profetadas, né? Que é quando uma pessoa olha, que se diz profeta, olha para você ou para qualquer pessoa e solta uma profetada, diz que Deus está falando isso, que Deus está falando aquilo, que ele está vendo uma chave, que ele está vendo um carro, que ele está vendo isso, que ele está vendo aquilo outro, enfim. E eu entrei na live e fiquei ali observando o decorrer do vídeo, e eu notei que o suposto não, o pseudo profeta, além de estar falando nada com nada, ele estava fazendo suas profecias olhando um punhado de sal que estava na mão dele. E na mão dele estava escrito revelação, escrito a caneta. E logicamente essa raça de estelionatário, de 171, de falso profeta, eles têm uma tática muito boa, que é ter um raciocínio muito rápido para fazer certas desculpas em cima da hora. Então ele pegava o sal e dizia: olha, Deus está me mostrando aqui, fulana, que quando a pessoa compartilhava o vídeo, segundo ele, Deus tinha dito que se a pessoa que compartilhasse o vídeo e determinado grupo de pessoas que fossem as primeiras a compartilhar o vídeo, a live que ele estava fazendo, Deus ia dar uma determinada bênção, ia dar... Enfim, ele falou umas coisas lá que não vem ao caso aqui lembrar agora, mas eles todos têm esse mesmo modus operandi, mas ele prosseguiu um discurso e pegava o sal e dizia: olha, Deus está me dizendo que lá no terreiro de Umbanda fizeram um trabalho para você com sal, e eu estou usando esse sal para quebrar a maldição. E eu também olhei, né, os comentários, e eu vejo que muita gente dá crédito a esses safados, pilantras que ficam aí enganando o povo, soltando suas profetadas, que nada são do que coisas que saem das suas próprias cabeças. Deus não está falando nada com eles. E o modus operandi do profeta verdadeiro não é assim. E o camarada pegava ali o sal, tudo isso ao vivo, era uma live ao vivo, e pegava o sal na mão e dizia: olha, Deus está me mostrando aqui que fizeram um trabalho de Umbanda e que eu agora estou quebrando a maldição através do sal, porque o trabalho foi feito com sal. Gente, vou dizer uma coisa pra você: esse tipo de gente que fica dando consulta, revelação, profetada em rede social, é qualquer outra coisa menos profeta. Isso não é coisa de profeta, isso não é coisa de quem fala em nome do Eterno. Isso é coisa, sabe de quem? De pai de santo. Com todo respeito às religiões africanas, mas é coisa de feiticeiro, coisa de cartomante, daqueles que ficam pintando, pichando o muro aí, fazendo anúncio de que traz o amor da sua vida, da tua vida em volta em 3 dias, né? Igual aqueles que ficam todo final de ano adivinhando lá que o artista, quantos artistas vão morrer nesse ano, o que vai acontecer, e chega lá, qual time vai ser campeão, né? E chega lá e ninguém acerta nada com nada. O cara, a gente vê aí nos programas televisivos, todo final de ano,
Sempre vai um pai de santo, um espírita, fazer aquelas previsões para o ano que vai entrar, e eles fazem a mesma coisa. Prever quem vai ganhar dinheiro, quem não vai, o signo tal, o time que vai ser campeão. Eu quero ver o médium que vai dar a cara a tapa, só abrindo um parênteses aqui, vai dar a cara a tapa no final de ano, de fazer uma previsão de que o Palmeiras vai ser campeão mundial. Eu quero ver se o cara recebe revelações espirituais, seja de Deus ou do outro lado, isso não importa. Agora, se ele é mesmo, eu quero ver ele dar cara a tapa de profetizar ou adivinhar que o Palmeiras vai ser campeão mundial. Eu duvido, porque tem um ditado que é muito bem colocado, que diz que a assombração sabe para quem aparece. E nesse caso desses profeteiros evangélicos, pentecostais, que ficam gritando e repetindo aquelas frases consideradas sagradas para eles, que é aquelas línguas estranhas, e depois diz que olha, eu estou em Deus. Aí pega um perfil qualquer lá que curtiu o vídeo, olha fulana. E normalmente esses caras só escolhem mulher, não sei se porque a mulher é mais fácil de ser enganada, que a mulher, não sei se é porque a mulher pode ter um lado mais emotivo, eu não sei. Mas eu sei que o alvo preferido deles é mais o público feminino. Olha fulana, Deus está me mostrando aqui que está desfazendo um trabalho de macumba. Pelo amor de Deus, né? Aí teve um outro, depois desse, que eu vi o camarada fumando um cajado no chão. E enquanto ele filmava o cajado, ele dava profetadas. Gente, esse negócio da consulta espiritual é coisa de religião que tem a ver com, que mexe com esoterismo, com o ocultismo, com a magia negra. Os profetas de Deus nunca tiveram esse tipo de modus operandi. O profeta é aquele tipo do profeta de Deus mesmo, verdadeiro, é aquele que ele sempre foi perseguido. Se você pegar a história dos profetas de Israel, a maioria deles foram martirizados porque eles falavam contra o poder vigente, contra a elite religiosa, contra a elite política, contra um pensamento que permeava ali pela região de Israel, porque eles traziam a revelação do Eterno. Você vê o caso do profeta Elias, né? Dentro de um Israel totalmente apóstata, desafiou 850 profetas pagãos, sendo que 450 eram de Baal e 400 de Áshera. E depois, mesmo com aquele milagre do céu, do fogo caindo do céu, ele foi perseguido, foi ameaçado de morte. Andou 40 dias até chegar ao Monte Horebe e ficou lá escondido na caverna. Depois veio Eliseu, veio o profeta Isaías, que segundo alguns textos judaicos antigos, ele foi morto por Manassés, filho de Ezequias, cerrado ao meio. Você vê o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus de Nazaré morreu pendurado no madeiro, num instrumento de execução usado pelos romanos para matar piratas e bandidos. Olha isso. Aí você vê os apóstolos, Paulo, Pedro, Tomé, todos aqueles que falam em Deus, que falam a verdadeira palavra de Deus, eles são perseguidos e não ganham like, não ganham amei, não ganham compartilhamentos e curtidas. Esses profeteiros de Facebook nada mais são do que um bando de palhaços que querem aparecer, que ficam soltando profetada a esmo. Que Deus manda dizer, que manda tá de fazer um trabalho de macumba. Eles vão logo na parte emocional, na parte de assimilação da pessoa. Como é que e não é só eles não, eu vejo muitos pastores, não vou citar nomes aqui, mas pastores
que já foram pastores, hoje em dia se declaram profetas e apóstolos. Uma hora é apóstolo, outra hora é profeta, ele não sabe nem o que ele é. E fica lá nas redes sociais, não, que Deus tem preparado a vitória para você, que até o dia tal a bênção vai chegar na tua mão, se você crer, digita amém. Aí vai 1.000, 2.000, 5.000 idiotas. Com todo respeito aqui, porque para acreditar nesses caras aí, tem que ser muito idiota. E ficam lá digitando amém, amém, amém. Gente, isso não existe. A verdadeira revelação de Deus, ela está perto de você. Ela está na tua Bíblia. Está lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que é a parte, eu costumo dizer, a coluna vertebral da Bíblia, que são os 10 mandamentos, mas se você for reduzindo, você chega àquele que Jesus, aquela contrição que Jesus fez ali, discutindo com os fariseus, que é o amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se você afunilar ainda mais o mandamento bíblico, só diz uma coisa: a Torá, os profetas, os apóstolos, só querem dizer uma coisa: que não existe mais nada além do Criador. Então, se você tem um hábito eu sei que você não vai conseguir guardar toda a Bíblia, por isso que eu falei dos 10 mandamentos, né? Que dali que sai os 613 mandamentos da Torá, dali que saem as instruções dos profetas, dali que Jesus tirou suas instruções para passar aos discípulos e a Judéia naquele tempo. E até mesmo os cristãos que têm as grandes rusgas contra a lei de Deus, mesmo eles, os cristãos históricos, eles cumprem e estudam os 10 mandamentos na catequese, mas Deus autoriza que você medite nessas palavras andando pela rua, sentado na sua casa, ensinar alguém, ao seu filho, certo? E que essas palavras estejam no teu coração, porque se elas estiverem no seu coração, o próprio Deus vai falar contigo direto do seu coração. Você vai começar a receber revelações da parte de Deus. E sempre que você quiser uma instrução, o próprio Deus vai te direcionar diretamente da palavra dele que está em você. Então, para de dar ouvidos a esses falsos profetas. Eles querem isso. Hoje em dia eles não querem mais dinheiro. Muitos deles estão abandonando a teologia da prosperidade. Hoje em dia eles estão no Facebook atrás de like, atrás de compartilhamento e fama. Aí ficam soltando profetada a esmo. E quando eu vejo o público que dá crédito, que fica lá pedindo oração e diz que crê naquela profecia, que não vem de lugar nenhum e não fala porcaria com porcaria nenhuma, você só de ver a forma que a pessoa escreve, que é você com um S, você com 2 S, demais separado. Então, só de ver, você vê que são pessoas de baixa escolaridade, baixa instrução, e pessoas com baixa escolaridade, baixa instrução, são muito mais suscetíveis a essas pessoas charlatãs que tem o costume de falar uma coisa para você e atingir direto o seu emocional. Porque se você não tem instrução nenhuma, se você não tem conhecimento algum, é muito mais fácil você ser governado pelas suas emoções do que pela sua razão, pelo critério, pela crítica. Você tem que ouvir uma profecia, uma pregação, uma notícia, tudo levar para o campo da crítica. Tem que avaliar, isso é verdadeiro? Será que isso tem alguma base? E depois de tudo determinar, é verdadeiro ou é falso? Ou então uma coisa foi verdadeira e o restante é falso? Simples. Certo? É muita besteira, gente.
Eu já fui em igrejas que pastores, eu não vou enganar, não, pastores que chegam na pessoa e põem o dedo na cara e diz, ó, o Senhor manda dizer isso. Inclusive, há um tempo atrás, houve um caso, pessoal próximo de mim, que uma certa pessoa estava tendo problema com demônios. Aí foi um pastorzão lá, que era o Power Ranger da revelação, o Megazord da profecia. Chegou lá, fez a oração, fez o descarrego, sei lá mais o que ele fez, e disse que, não sei o que ele recebeu, se ele tomou chá de cogumelo, de ayahuasca, ou sei lá o que ele andou bebendo por aí, que os demônios estavam na cama que a pessoa dormia. E que para sanar esse problema e a pessoa estar livre dos demônios, seria você tacar fogo na cama. Tacaram fogo na cama. Sabe o que aconteceu? Nada. A pessoa estava passando aquilo porque é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, contraiu já a aliança com Deus e está em franca rebelião com a palavra de Deus, e está até hoje. Adiantou nada. E outra coisa, os demônios não incorporam em objetos. Este profeta que foi lá e tacou fogo na cama, ele simplesmente tentou fazer eu acho que um ensaio geral para uma festa de São João, uma fogueira de São João, porque demônios não incorporam em cama, demônios não incorporam em garfo, não incorporam em doce, não incorporam em nada que é inanimado. Os demônios, o interesse deles está justamente onde está o interesse do eterno, que é justamente o ser humano. Algumas vezes, em raríssimas exceções, os demônios incorporam também em animais. Você vê aquela história do endemoniado gadareno, que aquela legião de demônios estava nele. Jesus ia expulsá-los e mandá-los para o abismo, mas eles pediram que eles fossem para uma manada de porcos. Jesus concedeu, digamos assim, esse pedido, e eles entraram na manada de porcos. Os porcos correram para o precipício do mar, pularam, morreram todos, e os demônios provavelmente dali foram para o abismo. Só quiseram dar uma voltinha a mais. Então é muito raro, os demônios não incorporam, tá? Porque além dessas profetadas ridículas, esses falsos profetas, esses pregadores para criar sensacionalismo, até porque eles precisam do diabo para infundir medo nos outros e ganhar um por fora, né? Porque se você não tiver o diabo, você não tem como fazer campanha. Então eles precisam do diabo. Então eles têm muita mania de criar, por exemplo, batalha espiritual e dizer que tal objeto é amaldiçoado, o boneco do fofão é amaldiçoado, isso é amaldiçoado, aquilo é amaldiçoado. Não. Os demônios não incorporam objetos. Essas crenças que eles incorporam em objetos, que existem objetos amaldiçoados e abençoados, porque eles gostam de vender apetrechos religiosos que eles dizem ungir, e que se a pessoa passar no corpo ou botar na carteira ou fazer qualquer outra coisa, ele vai ser abençoado naquela área. Isso é uma crença que vem das religiões idólatras e também das religiões que mexem com magia negra, tá? Não é à toa que algumas religiões que mexem com magia negra têm aquele pozinho, vendo que tal do pó mágico, que segundo eles, se jogar na pessoa, ela desperta a paixão. Enfim, essas coisas que eu não vou perder meu tempo aqui falando, mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa crença de que bênçãos, que maldições, que demônios, que anjos, que energias incorporam em objetos inanimados vem do paganismo, vem de religiões idólatras e de religiões que estão intrinsecamente ligadas à magia negra, tá? Eu não quero demolir o sistema de crença pessoal, mas essa é a verdade. Eu não posso ficar aqui
dando pano para manga, né? Passando pano para mentira. E outra coisa, gente, não existe batalha espiritual. Você está tendo um problema de falta de dinheiro. Vou só terminar o que eu concluí meu raciocínio, para acabar de vez com batalha espiritual, com campanhas de prosperidade, campanha da cura, campanha disso, campanha daquilo. Você quer vencer qualquer tipo de obstáculo? Você está passando por dificuldade na sua vida? Saiba de uma coisa: Yahvé, o Eterno, é o Deus Todo-Poderoso lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Isso está em Deuteronômio 4:39 e também no mesmo capítulo, no versículo 35. O Eterno é o Todo-Poderoso e não existe mais nada, absolutamente nada além dele. O que eu quero dizer com isso? Se você está passando por um determinado problema, eu conheço pessoas que vão à igreja, pessoas que são fiéis aos seus princípios, que são tirados da palavra de Deus, mas estão passando por lutas e provações. Você está passando por isso é porque o Eterno ele quer te ensinar alguma coisa, porque tudo que ele faz é para que no fim te fazer bem. Talvez o que ele tá esperando de você, não seria bem essa palavra a usar, mas o que ele quer de você é simplesmente que você reconheça que só ele é o Deus Todo-Poderoso, tudo é um teste, e que você se desfaça, talvez de sentimentos ruins, das suas tendências para o mal, da sua carnalidade, e que você neutralize as suas paixões carnais, ao seu egoísmo, ao seu egocentrismo, às suas mágoas, para te abençoar. Para Deus não tem diferença entre o 1000, o milhão, o bilhão, o trilhão. Para ele não tem diferença alguma, da mesma forma que para ele não tem diferença entre a luz e as trevas. Para ele. Então, mas eu estou passando aqui por... Talvez você pode argumentar isso. Eu estou passando aqui por um problema espiritual, que eu estou tendo um ataque de demônios, porque talvez, em alguns casos, as pessoas dizem que os pais mexeram com magia negra, ou talvez um avô mexeu com magia negra, enfim. Pode ser, pode acontecer, mas sabe de uma coisa? Tudo está debaixo do controle do Eterno. É só ele dizer um basta e acabou. É só você reconhecer, dizer no teu coração, dizer com a sua própria boca também, e refletir. Mais importante disso é refletir sobre isso, tendo um momento de contemplação, que nada existe além dele, nada. Então se os demônios ou um problema espiritual está acontecendo contigo, é porque é da permissão dele. Por algum motivo ele deixa isso acontecer. Não se esqueça de Jó, tá? O caso de Jó, é por isso que o livro de Jó até hoje é um pouco evitado nas igrejas, essas que trabalham com campanhas de prosperidade, porque ele quebra totalmente com essa ideia do confronto entre Deus e Satanás. Na verdade, Satanás está debaixo do controle de Deus, tá ok? Ele é um subalterno, ou seja, vamos dizer assim, é como se ele fosse um escravo. Ele é um subalterno de Deus. Para ele agir, o grau de ação, até onde ele vai, ou para ele não agir, tudo passa pelo controle, pelo veto ou pela permissão de Yahvé. Então não fique desesperado. Basta você meditar nessa curta palavra: não existe nada além de Deus, nada. E o Deus vai começar a te mostrar que tudo que existe, seja até mesmo uma brisa no fim da tarde, vem dele. Tudo que existe na terra acontece por permissão dele. Como ele diz lá no profeta Jeremias: é ele que dá a luz para o sol e ele que faz bramir as ondas do mar. O universo, o mundo agindo,
Você, até mesmo eu e você, nós estamos vivos, com o nosso coração batendo pela permissão dele, é ele que faz isso. Então, se você tiver isso no teu coração, ele vai fazer cessar esse seu sofrimento, ok? Ele vai te ensinar a como você chegar até o objetivo e adoçar esses decretos amargos que você tá vivendo. E digo mais, você meditar nessas palavras, que só existe Deus e mais nada, que é o resumo de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, isso te faz crescer em fé. Ao mesmo tempo que você vive aqui na terra, o seu espírito ele está em união com Deus. Ou seja, é como se você estivesse conectado diretamente ao trono de Deus. E se você está lá com Ele, você está acima de anjos, porque Ele está acima dos anjos. Você está acima de demônios, de principados, de potestades e de tudo que for. É aí que nasce a diferença entre a fé, você acreditar em Deus, e a confiança, você confiar em Deus assim como você confia que quando você entra num táxi ou num carro por aplicativo, aquele motorista vai te levar até o ponto indicado e nada vai acontecer no meio do caminho. Tá ok? Então é isso, gente. Você meditar, refletir que não existe mais nada além de Deus, isso te enche de confiança e te deixa mais próximo dele, bem próximo com ele, e ele vai estar junto de você e você junto dele. Você está vivendo aqui na terra, mas o seu espírito ao mesmo tempo ele vai estar próximo de Deus, vai estar diretamente ligado e próximo ao trono de Deus, acima de tudo que existe de anjos, de demônios, de principados, de potestades, tudo. Basta você crer. Então por isso saia desses movimentos heréticos de batalha espiritual. Para de dar ouvidos a esses profeteiros que ficam pelo Facebook falando besteira. E viva para o eterno e pelo eterno. Não existe mais nada além dele. Deus te abençoe.